Olá, bem-vindo ao canal. Vamos a mais uma questão. Bom, olha só. A questão diz assim, ó. Duas retas RS são representadas na figura abaixo. Então tá aqui, olha só. Essa daqui é a figura. Aí eu tenho essa reta R e essa reta aqui S. Tá legal? Aí ele fala assim, ó. Determine, letra A, suas equações. Então ele quer a equação da reta R e a equação da reta S. Seus coeficientes angulares, tá legal? Ele quer o coeficiente angular da reta R e o coeficiente angular da reta S. A medida do ângulo θ, tá legal? E as coordenadas de M e N, beleza? Então vamos lá, então olha só. Então a minha solução eu coloquei da seguinte maneira, eu coloquei assim, olha só. Aqui tá a figura, né? Beleza? Então essa daqui é a reta R e essa daqui é a reta S, tá legal? Repare que elas estão esboçadas, né? No plano cartesiano, tá legal? Então esse daqui é o eixo das abscissas e esse daqui é o eixo das ordenadas, tranquilo? Então, esse ponto de concorrência aqui, ó, com a reta R e a reta S, tá formando esse ângulo θ aqui, ó, beleza? Aí, no enunciado, ele fala que esse ponto aqui, ó, vale 3, né? Esse ponto aqui, raiz quadrada de 3, e esse ponto aqui é menos 2. E esse ângulo aqui é um ângulo de 45, beleza? Tranquilo? Então, a minha primeira ideia, eu pensei assim, olha só. Achar suas equações. Então, eu vou achar a equação da reta R e achar a equação da reta S, tá legal? Aí, achar suas equações. Como na reta S temos dois pontos conhecidos, vamos achar a equação da reta S. Bom, então olha só, repara que na reta S, que é essa reta aqui, ó, eu tenho dois pontos conhecidos. Então, esse ponto aqui é o ponto raiz quadrada de 3, né? E esse ponto aqui é o ponto 3. Esse ponto aqui, ele tem um par ordenado, raiz quadrada de 3 e 0. E esse ponto aqui tem um par ordenado 0 e 3, beleza? Então, com esses dois pontos conhecidos, né, a gente consegue achar a equação dessa reta aqui, ó, da reta S, tá legal? Então, eu fiz assim, ó. Tá aqui a reta S, né, destacada, beleza? Aí esse ponto aqui, ó, que pertence ao eixo das abscissas, tem par ordenado raiz quadrada de 3 e 0. Então, o x é raiz quadrada de 3 e o y é 0. Esse ponto aqui, que se encontra no eixo das ordenadas, tem o par ordenado 0 e 3. O x sendo 0 e o y sendo 3, tá legal? Então, com esses dois pares ordenados, eu consigo achar a equação dessa reta por determinante, que é um pouquinho mais rápido do que resolver por sistema, né? Sistema de equações. Então, por determinante, vai ficar da seguinte maneira, olha só. Aqui, ó. X, y, né? Aí aqui estão os pontos, né? Os pares ordenados. Então, 0, 3 e raiz quadrada de 3 e 0. E fecho com x, y, beleza? Aqui é a multiplicação dos elementos na diagonal principal. Então, aqui, ó. X vezes 3. Isso vai dar 3x. 0 vezes 0. Dá 0. Raiz quadrada de 3 vezes y. Dá raiz quadrada de 3y. Agora, a multiplicação dos elementos na diagonal secundária, né? Lembrando que a gente troca o sinal do produto, tá legal? Y vezes 0. Dá 0. 3 vezes raiz quadrada de 3. Isso vai dar 3 raiz quadrada de 3 positivo. Mas a gente representa como negativo, né? Porque é a multiplicação dos elementos na diagonal secundária. Então tem que trocar o sinal do produto, tá? E 0 vezes x, isso dá 0. Agora, o determinante disso daí tem que dar 0. E o que é o determinante? É a soma desses produtos, tá legal? Então, somando aqui vai ficar da seguinte forma, olha só. Raiz quadrada de 3y, tá aqui, ó. Raiz quadrada de 3y. Aí, 3x, tá aqui, mais 3x. E menos 3 vezes raiz quadrada de 3, tá aqui, ó. Menos 3 vezes raiz quadrada de 3. Aí, a soma disso daqui, ó, é igual a 0. Tá legal? Tranquilo? Bom, agora eu vou representar na forma reduzida, né? Então, eu vou isolar o y, deixar o y sozinho. Então, eu vou pegar esses dois termos aqui, ó,
vou trocar de membro. Aí lembrando, troca de lado, troca de sinal, né? Esse daqui está positivo, passo para o outro membro negativo. Esse daqui está negativo, passo para o outro membro positivo. Então fica a raiz quadrada de 3 vezes y, que é igual a menos 3x mais 3 vezes raiz quadrada de 3. Agora eu vou pegar esse daqui, ó, que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então fica y, que é igual a menos 3 vezes x sobre raiz quadrada de 3. Vou distribuir para os dois, tá legal? Aí aqui vai ficar mais 3 vezes raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3. Bom, aqui eu tenho que tirar esse radical do denominador. Então vou racionalizar. Vou multiplicar numerador por raiz quadrada de 3 e denominador por raiz quadrada de 3, tá legal? Então fazendo a multiplicação aqui vai ficar menos 3 vezes raiz quadrada de 3x. E raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, isso dá raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 vale 3. Aqui dá para cortar, né? O radical de cima com o de baixo, ficando apenas o 3. Então fica aqui mais 3, tá legal? Repara que dá para dividir aqui por 3, né? Então aqui vai ficar, aqui em cima, fica menos raiz quadrada de 3x, tá aqui, ó, menos raiz quadrada de 3x mais 3, beleza? Então esse daqui é a equação reduzida da reta S. Lembrando que esse daqui, ó, o valor que multiplica o x é o coeficiente angular e o termo independente é o coeficiente linear, né? Beleza? Tranquilo? Aí vamos lá. Então, a equação da reta S é aqui, ó, f de x, que é igual a menos raiz quadrada de 3x mais 3. Foi o que a gente achou aqui. Aí depois, a minha segunda ideia é o seguinte, é achar a equação da reta R, tá legal? Então vamos lá? Então olha só, eu botei assim, ó. Agora vamos achar a equação da reta R. Mesma coisa, né? Agora eu quero que você repare o seguinte, olha só. No desenho que ele dá, repare que esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 45 graus, tá legal? Então, repare que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, né? Porque no eixo ortogonal, o ponto de encontro das retas, né, são perpendiculares. Então, aqui vai formar um ângulo de 90 graus, tá legal? Então, isso daqui é um triângulo retângulo isósceles, beleza? Porque aqui é 45, aqui também tem que ser 45, né? Porque 45 mais 90, isso dá 135. 135 para chegar a 180 vai dar 45. Aí lembrando que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vale 180. Então esse ângulo aqui tem que ser um ângulo de 45, tá legal? Como esse lado é igual a esse, porque isso daqui é um triângulo retângulo isósceles, então os lados oblíquos são iguais. Então esse lado tem que ser igual a esse. Essa distância aqui ela vale 2, porque ela vai do 0 até o menos 2. Então essa distância aqui vale 2. Logo, essa distância aqui também tem que valer 2, né? Então ela vai do 0 até o 2. Então esse ponto aqui, ó, é o ponto 2, onde tem o par ordenado 0 e 2, tá legal? Então com esses dois pontos, eu consigo achar a equação da reta R, beleza? Então vamos lá. Então olha só. Aí eu botei assim, ó. Aqui tá a figura, né? Bom, a gente já sabe que esse ponto aqui tem um par ordenado menos 2 e 0. E esse ponto aqui tem um par ordenado 0 e 2, beleza? Então, com esses dois pares ordenados, a gente consegue achar a equação dessa reta aqui, ó, da reta R. Então, vamos lá. Então, olha só. X, Y, os pares ordenados menos 2, 0, 0 e 2, e fecha com x, y. Multiplicação dos elementos na diagonal principal. Mantém o sinal do produto, tá legal? X vezes 0 dá 0. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. 0 vezes y dá 0. Agora, a multiplicação dos elementos na diagonal secundária. Aí, troca o sinal do produto. Y vezes menos 2 dá menos 2y. Mas ele vem para cá com mais 2y. 0 vezes 0 dá 0. 2 vezes x dá 2x. Então, ele vem para cá com menos 2x. Agora, o determinante disso tem que ser igual a 0, né? É condição. Então, a gente vai somar e vai igualar a 0. Então, isso vai ficar 2y menos 2x menos 4 igual a 0. Vamos lá? Bom, então, repara o seguinte, ó. O determinante é igual a 0. Então, tá aqui, ó. 2y menos 2x menos 4 igual a 0. Vou pegar esses dois termos aqui e vou passar para outro membro. Aí, troca de lado, troca de sinal. Negativo, né? Fica positivo. Negativo, fica positivo. Então, ficou 2y, que é igual a 2x mais 4.
pegar esse 2 aqui que está multiplicando, vai para o outro lado dividindo, ele vai dividir os dois termos, tá legal? Então fica y, que é igual a 2x sobre 2 mais 4 sobre 2. 2x sobre 2 vai dar x, e 4 sobre 2 dá 2. Então o y é igual a x mais 2. Então essa daqui é a equação da reta R, tá legal? Então botei assim, ó. Então a equação da reta R é f de x, que é igual a x mais 2. Beleza? Tranquilo? Então, aqui na letra A, né, as suas equações, tá aí. Equação da reta S e equação da reta R. Beleza? Aí, segunda ideia. Agora a gente vai responder a letra B, tá legal? Ele fala assim, ó. Seus coeficientes angulares. Bom, minha solução ficou assim, olha só. Achar o coeficiente angular da reta S. Então tá aqui a lei de formação da equação da reta R, da reta S, né? Desculpa, da reta S. Aí lembrando que o valor que multiplica o x, ele é o coeficiente angular. E o termo independente é o coeficiente linear, tá legal? Então esse daqui é o coeficiente angular, esse daqui é o coeficiente linear. Então o coeficiente angular da reta S vale menos raiz quadrada de 3, beleza? Agora aqui, ó, achar o coeficiente angular da reta R. Então tá aqui, ó, a equação da reta R. Aí de novo, o coeficiente angular é o valor que multiplica o x e o coeficiente linear é o termo independente. Nesse caso aqui, o coeficiente angular da reta R vale 1. Beleza? Tranquilo? Agora, a terceira ideia. Responder a letra C. A medida do ângulo θ. Então, vamos lá, olha só. A gente volta aqui na figura. Beleza? Aí aqui está o ângulo θ. Tá legal? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou achar quanto que vale esse ângulo aqui, ó. E depois descobrir quanto que vale esse ângulo aqui. Tá legal? Aí, o ângulo θ vai ser a soma desses dois ângulos. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, olha só. Achar esse pedacinho aqui, ó. De boa? Então, eu vou pegar esse triângulo aqui e vou destacar ele. Tá aqui, destacado. A gente já sabe que aqui, ó, é um ângulo de 90, né? Porque é o encontro de duas perpendiculares. Então, fica 45 mais 90. 45 mais 90 dá 135. 135 para chegar a 180, isso vai dar 45, né? Porque a gente sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar 180. Então, o que falta para 180 é 45. Então, esse ângulo aqui é de 45. Tá legal? Tranquilo? Aí eu botei assim, ó. Como é um triângulo retângulo isósceles, os ângulos agudos são 45 graus. Então, como esse lado é igual a esse, então esse ângulo tem que ser igual a esse. Como esse ângulo é de 45, então esse daqui também é de 45. Beleza? Aí, achar o ângulo 2. Agora a gente vai achar esse ângulo aqui, ó. De boa? Tranquilo? Então, eu botei assim, olha só. Aqui eu estou destacando o ângulo 2, né? Esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo retângulo aqui, ó, tá vendo? Beleza? Então, esse lado vale 3 e esse lado vale raiz quadrada de 2. E esse daqui é o ângulo θ. Beleza? Então, tá aqui, ó. Aí, vamos lá. Então, tá aqui destacado, né? Então, lembrando o seguinte, olha só. Ângulos notáveis. Então, olha só. Seno do ângulo de 30 vale meio. Cosseno do ângulo de 30 vale raiz quadrada de 3 sobre 2. Tangente do ângulo de 30 vale raiz quadrada de 3 sobre 3. Seno do ângulo de 45 vale raiz quadrada de 2 sobre 2. Cosseno do ângulo de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Tangente do ângulo de 45 vale 1. Seno do ângulo de 60 vale raiz quadrada de 3 sobre 2. Cosseno do ângulo de 60 vale meio. Tangente do ângulo de 60 vale raiz quadrada de 3. Tá legal? Beleza? Aí eu botei assim, ó. Repare que a tangente do ângulo 2, a tangente desse ângulo vai ser cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Vai dar raiz quadrada de 3 sobre 3. Beleza? Aí eu botei assim, ó. Repare que a tangente do ângulo 2 é raiz quadrada de 3 sobre 3. Logo, o ângulo 2 é um ângulo de 30 graus. Repare que a tangente do ângulo de 30 vale raiz quadrada de 3 sobre 3. E a tangente desse ângulo aqui, ó, também vale raiz quadrada de 3 sobre 3, porque é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Beleza? Então, sendo assim, o ângulo θ, que é igual ao ângulo 1 mais o ângulo 2. Ângulo 1 vale 45 graus, ângulo 2 vale 30.
Então, o ângulo θ é 45 mais 30. 45 mais 30 dá 75. Então, o ângulo θ vale 75. Beleza? Agora, respondendo a letra D, ele fala assim, ó. As coordenadas de M e N. Bom, M a gente já achou, né? Repara que o M aqui vale 2. Beleza? Como esse triângulo aqui é um triângulo retângulo isósceles, como esse segmento vale 2, então esse segmento aqui também tem que valer 2, né? Porque os catetos são iguais. Tranquilo? Então, as coordenadas de M é 0, 2. Beleza? Então, botei assim, ó. Primeira ideia. M tem coordenadas 0, 2. Simples. Agora, a segunda ideia. A coordenada de N será a solução do sistema. Então, olha só. A coordenada de N vai ser a solução do sistema. Vai ser a solução da equação da reta S com a reta R. Tá legal? Ali a gente acha o X e acha o Y. Beleza? Então, botei assim, ó. Equação da reta S. Y que é igual a menos raiz quadrada de 3x mais 3. Equação da reta R. Y que é igual a x mais 2. Beleza? Então, aqui, ó. Em y que é igual a menos raiz quadrada de 3 vezes x mais 3. Então, eu vou pegar esse y aqui e vou substituir por isso daqui, ó. Tá legal? Porque os y são iguais. Então, vai ficar y, então fica x mais 2, que é igual a menos raiz quadrada de 3x mais 3. Tá aqui, ó. Menos raiz quadrada de 3x mais 3. Beleza? Agora é só isolar o x, deixar o x sozinho. Então, vou pegar esse daqui que está negativo desse lado, ele vai para o outro lado positivo. E esse daqui que está positivo desse lado, ele vai para o outro lado negativo. Tá legal? Ficando assim, ó. Fica x mais raiz quadrada de 3x, que é igual a 3 menos 2. Beleza? Aqui eu posso colocar o x em evidência. Ficando 1 mais raiz quadrada de 3 vezes x, que é igual a 3 menos 2, que vai dar 1. Agora, esse daqui está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Tá legal? Então, fica x, que é igual a 1 dividido por raiz quadrada de 3 mais 1. Eu tenho que tirar o radical do denominador. Então, eu vou pegar numerador e denominador e vou multiplicar pelo conjugado do denominador. Tá legal? Conjugado, a gente repetir o termo e trocar o sinal do meio. Repara que aqui é positivo, então fica negativo e negativo. Beleza? Então, fica 1 que multiplica raiz quadrada de 3 menos 1. Isso vai dar raiz quadrada de 3 menos 1. Agora aqui, ó. Raiz quadrada de 3 mais 1, que multiplica raiz quadrada de 3 menos 1. Isso daqui é produto notável, a soma pela diferença, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vai ficar raiz quadrada de 3 ao quadrado menos 1. 1 ao quadrado, né? Que vai dar 1. Então, raiz quadrada de 3 ao quadrado vai dar 3, né? Porque tu corta o radical com o expoente. Então, fica 3 menos 1, porque 1 ao quadrado é 1, né? Então, 3 menos 1 dá 2. Então, o denominador é 2. Então, tá aí. Esse daqui é o valor do x. Beleza? Agora, achar o y. Então, para achar o y, eu venho na equação da reta R e pego esse x aqui, ó, e substituo pelo que a gente achou. Então, esse x vai ser substituído por raiz quadrada de 3 menos 1 sobre 2. Então, ficando assim, ó, y que é igual a raiz quadrada de 3 menos 1 sobre 2 mais 2. Beleza? Multiplico aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4. Então, y é igual a raiz quadrada de 3 menos 1 mais 4 sobre 2. Menos 1 mais 4, isso vai dar mais 3. Então, y é igual a raiz quadrada de 3 mais 3 sobre 2. Tá aí. Essa daqui é a coordenada y. Beleza? Tranquilo? Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Espero ter ajudado.